Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Tiago Paulino e Dígina Torres. Olá, eu sou Dígina Torres. E eu sou Tiago Paulino. O tema de hoje é sobre a indústria automobilística e a cultura do carro em nosso país. Podemos até fazer um filme em nossas mentes. Uma bela estrada na beira de uma praia maravilhosa e um pôr do sol com a luz refletindo em cima de um carro. Dentro desse veículo, jovens bonitos, sorridentes e felizes. Não tem para onde fugir. Propagandas, filmes e séries sempre vendem a ideia muito bem de que a felicidade e o sucesso estão ligadas a um carro. Mas a realidade é outra. De acordo com relatórios estatísticos da seguradora líder DPVAT, de janeiro a março de 2020, houve um aumento de 10% no número de mortes por acidentes de trânsito em relação ao ano passado. Mesmo diante desses números altos, um projeto de lei em âmbito federal ainda flexibiliza uma série de regras no trânsito. Enquanto alguns países repensam a cultura do carro, a exemplo da Austrália, visando diminuir o número de automóveis por conta da poluição e também por conta dos riscos de acidentes, dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a ANFAVEA, apresentam um estudo com os principais dados da indústria automobilística. O Brasil passou de 8º para 6º lugar no ranking mundial de vendas de carro, com 2,7 milhões de licenciamentos contra 2,6 da França e 2,5 do Reino Unido. Ou seja, a indústria do carro tem crescido cada vez mais, aumentando, consequentemente, o perigo no trânsito. Mas afinal, por que é importante questionar a cultura do carro num país como o Brasil? De acordo com o livro Apocalipse Motorizado, A Tirania do Automóvel em um Planeta Poluído, organizado pelo sociólogo Ned Ludd, isso faz parte de um projeto ligado diretamente à industrialização que resultou num pacto das elites brasileiras com grandes multinacionais de automóvel. Ou seja, um projeto que resulta num grande desastre social e ecológico, mas que ao mesmo tempo representa uma maravilha para os números e as estatísticas econômicas. Conversamos com Valdson Costa, que é geógrafo e mestre em desenvolvimento urbano e meio ambiente, e em 2007 Valdson fundou a ONG Ciclo Urbano, e desde então vem atuando na causa da mobilidade urbana humana, como ele mesmo costuma destacar. Valdson, queria já para início da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa movimentação que está havendo atualmente aí de alteração do Código de Trânsito, né? O que você observa de positivo e negativo nisso aí? E a que você atribui essa movimentação também em plena pandemia? Então, é necessário a gente trazer uma discussão. Eu vou tentar contextualizar um pouco para justificar a minha resposta, tá? Hoje o trânsito brasileiro, a mobilidade motorizada brasileira, ela gera muitas mortes. E, consequentemente, essas mortes não podem ser somente vistas como prejuízos econômicos, né, com relação ao que sempre se traz, muito uma lógica dos seguros de DPVAT, essas lógicas de custo, né? Existe esse custo econômico realmente de perdas, mas a gente também tem uma perda da qualidade de vida do brasileiro nas mortes de trânsito, que são vidas perdidas, são chefes de família, são pessoas, e tem todo um impacto social com relação a isso, um impacto psicológico à sociedade brasileira. Mas, infelizmente, nós estamos nos acostumando com o tempo, nos acostumamos com os acidentes de trânsito ou com os crimes de trânsito, que eu gosto de tipificar dessa forma. E essas mudanças atuais do Código de Trânsito brasileiro, ela trouxe um agravamento com relação a isso. Onde o próprio Estado está buscando onerar o próprio Estado com relação a isso. Nós sabemos do impacto financeiro dos custos de saúde e custos previdenciários, que esse tipo de mobilidade que as cidades brasileiras optaram, que é a mobilidade motorizada principalmente individual, e esses problemas que nós estamos tendo dessas mudanças do Código de Trânsito brasileiro vai dar uma possibilidade ainda maior para que o motorista infrator, o péssimo motorista, possa buscar subterfúgios dentro da própria legislação para se safar dessas questões. Nós tivemos um avanço significativo no final do governo Temer, no começo do governo Bolsonaro, né, nesse processo de transição,
da legislação específica com relação a crimes de trânsito, acidente de trânsito, tipificação em casos de pessoas alcoolizadas, ou se perceber que houve algum motivo extra fora as questões de próprio acidente, de criminalização com relação ao próprio Código Penal. Então, depois de muito tempo, nós tivemos a evolução dessa questão do Código de Trânsito, que encarava um acidente ou um crime de trânsito como tipificação do Código Penal, tipificação jurídica. Mas agora o Senado ele entra com um processo de retrocesso que vem impulsionado por um desejo, infelizmente, do próprio presidente, que traz questões sem fundamento algum e que são prejudiciais extremamente para a população mais pobre brasileira, para a população mais prejudicada. Por que eu falo da população mais pobre? Porque são elas que não têm automóvel e são elas que estão caminhando ou pedalando pela cidade. Então, a partir do momento em que você traz um jogo, e o trânsito é assim, um jogo de forças claros, que você penaliza o mais fraco em função de um erro do mais forte, eu falo da dualidade automóvel e carro, automóvel e bicicleta, automóvel e moto, você vai, de uma certa forma, legalizar o equivocado, o errado, a pessoa que está buscando caminhos para não fazer isso. E aí alguns deles relacionados principalmente ao Estado, ao que confere ao Estado, a te dar uma aptidão para você dirigir um carro, para você manobrar um carro. O primeiro deles é o exame de habilitação, a famosa CNH. O Estado tem que analisar sua capacidade psicológica, sua capacidade de interpretação, sua capacidade de respostas às questões e a capacidade de conhecimento da legislação de trânsito. Então, os exames para habilitação, eles tiveram um tempo, um exame de aptidão física e mental e psicológica, que pode ser realizado por médicos e psicólogos, né, com titulação específica em medicina de tráfego, em psicologia de trânsito, mas é necessário que a nossa discussão era aumentar essa questão das questões, dos itens, dos critérios de aptidão física e mental. O que houve foi uma flexibilização com relação a isso. Junto a esses exames de habilitação, nós tivemos uma outra questão, que é a validade dessa CNH. Então, ela passou de 10 anos para quem tem menos de 50 anos de idade, de 5 anos para quem tiver entre 50 e 70 anos, e 3 anos para pessoas acima de 70 anos. A regra geral hoje, a validade é de 5 anos. Então, nós temos esse problema hoje com relação a essas questões. E aí onde é que eu trago a questão da idade? 10 anos hoje, para quem tem menos de 50 anos de idade, é um lapso de tempo muito grande. Por quê? Porque são essa faixa etária que são as maiores causadoras dos acidentes de trânsito. Então, são essas pessoas onde a gente tem que focar na questão do acompanhamento do processo de validade, sejam por deficiências visuais, sejam por questões psicológicas, de ausência de aptidão psicológica para dirigir um automóvel. Então, a gente teve uma flexibilização com relação a isso. Os pontos na carteira, que é uma das coisas muito importantes que faziam com que alguns motoristas pensassem 2 vezes antes de cometer alguma infração. Os condutores profissionais terão até 40 pontos, e aí a gente traz uma lógica dos taxistas, dos motoristas profissionais, caminhoneiros, e para os demais depende da quantidade de infração gravida cometidas nos últimos 12 meses. Isso vai trazer um problema que é um problema muito recorrente para a gente hoje, na legislação de trânsito brasileira, no processo de condução de veículos motorizados, que é aquela velha lógica de que eu transfiro meus pontos para a sua carteira. E existe um mercado negro muito forte com relação a isso, que traz esses grandes problemas. Né? Então, a gente vê que é muito ruim, uma permissividade maior, em uma ação onde a gente deveria aumentar a rigorosidade para que a gente tivesse cada vez mais ações de restrição de cometimento de crimes, de falhas no trânsito. Né? Agora é interessante porque é o seguinte, parece ir na contramão, né? Fazendo já um trocadilho, todas essas ações do que se conquistou no trânsito, né? Uma contramão cruel mesmo em época de pandemia, né? Onde que não se deveria discutir essas questões. Mas o que a gente percebe, né, nessa movimentação no âmbito federal é justamente o que poderia se melhorar e acaba não se melhorando. Né? Agora, uma pergunta, Valdson, é o seguinte: seria possível, talvez,
né, reverter essa situação, porque parece que tá indo para a Câmara, né? E aí eu já pergunto logo de cara assim também, na verdade, não só na reversão disso, mas nós iremos ter eleições agora municipais e eleições para prefeito, né? Que tipo de política pública seria mais urgente ser pensada nesse momento voltado para essa questão da segurança no trânsito, da paz, né? Que tipo de talvez agenda de prioridades, se a gente pudesse citar 3 prioridades para a gente pensar, para cobrar de um vereador ou até de um prefeito, em termos de política pública de trânsito, né, para uma cidade, do porto de Aracaju. Então, Tiago, a primeira pergunta que você falou é como a gente pode tentar reverter. O primeiro processo é participação social, né? A gente tem que pensar de como é que nós devemos intervir nessas estruturas legislativas. E o poder principal que nós temos é o poder do nosso voto. Então, pensar nessa primeira questão e a gente pressionar quem está ocupando esses espaços hoje para tentar entender de uma forma não tão política e não tão populista, porque essa ação de flexibilização da legislação, ela é uma ação populista, no meu ponto de vista, mas que ela traz danos à própria população, né? Então, pensar nessa lógica. Segundo, a sua segunda pergunta, como é que a gente pode pensar em Aracaju? Primeiro, Aracaju precisa de uma política muito séria de planejamento urbano. A gente não pode desassociar as questões de trânsito à questão do planejamento e do uso do solo urbano. Então, nós temos que ter, dentro das estruturas legislativas e executivas, principalmente das executivas, uma estrutura de fazer cumprir as ações de planejamento urbano para que a gente possa criar possibilidades de ocupação do espaço urbano que reduza a quantidade de viagens motorizadas individuais. Quando você fala em ocupação urbana, Gladys, para ficar mais claro para quem está escutando, é a ocupação do território mesmo. Por exemplo, construir um shopping em uma área onde possa gerar muito trânsito, né? Isso. Seria por aí mesmo? Shopping. Outra coisa, isso também é uma das questões. Outra questão é a questão das multicentralidades. É você morar num bairro onde você não tem serviço público algum e exige uma necessidade constante de você utilizar ou o transporte público ou o seu transporte particular para você ter acesso, seja a bens públicos, de lazer, equipamentos públicos como saúde, educação, ou equipamentos privados, por exemplo. Então, diminuir a necessidade de viagens motorizadas, né? Então, é um dos grandes premissas que deve estar dentro do planejamento urbano. E, aliado a isso, a estrutura do legislativo, que nós estamos dentro dessas duas esferas, tanto do executivo como do legislativo, é de pensar no amadurecimento técnico das pessoas que estão lá. Uma das grandes questões que nós temos hoje dentro do Legislativo Municipal é uma questão de maturidade e compreensão sobre problemas urbanos. É muito mais dentro de uma estrutura do que a população vai achar sobre o voto que eu vou dar específico para a aprovação de uma lei, do que literalmente nós pensarmos numa cidade daqui a 10, 15 anos ou 5 anos que seja, conforme está estabelecido no plano diretor. Então, não se tem uma estrutura técnica dentro do Legislativo Municipal que possa mostrar a esses representantes, esses 24 representantes que nós temos, de que é necessário nós pensarmos a cidade a longo prazo. E aí o reflexo disso é o que nós temos atualmente hoje com relação ao plano diretor. A gente tem um plano diretor em Aracaju, que o diagnóstico do plano diretor foi feito em 1995, o plano diretor foi aprovado em 2000, e fora isso, depois disso, nós não tivemos nenhum tipo de alteração na legislação com relação à ocupação de solo. Então, a gente compara Aracaju de 2000, de 1995, para Aracaju de 2020. É uma contradição e exige instrumentos legais que devem ser atualizados para atender a atual demanda de ocupação do espaço aracajuano. E aí, onde é que a gente fala? O desplanejamento urbano é uma estratégia de planejamento urbano. Por quê? Porque você vai beneficiar alguns em detrimento de muitos. E aí você vai quebrar essa lógica de um uso de ocupação do solo mais equitativo na sua essência. Entendeu? E aí onde é que está a questão da mobilidade do trânsito? É que a mobilidade do trânsito é um dos principais indutores da ocupação de novos espaços da cidade. Se nós não temos uma estrutura socialmente justa, com preço equitativo e acessível para a população, a gente, consequentemente, vai criar desigualdades no uso do espaço urbano. E desigualdades gera outras consequências para a cidade, violência,
ausência de segurança pública, falta de comércio. E aí onde é que a gente pensa a mobilidade humana nesse contexto, Tiago? É de que, a partir do momento em que o Estado garante uma acessibilidade e direito ao uso da cidade, que é um direito constitucional, se ele se exercido na sua plenitude, a gente vai ter instâncias mais democráticas nas tomadas de decisão, porque as pessoas vão estar conhecendo mais o espaço urbano, não somente no espaço de vivência, que é o espaço que ele convive, mas o espaço inteiro da cidade, entendeu? Então, e a mobilidade ela traz essa possibilidade de você conhecer a cidade não somente dentro do seu espaço de vivência, dentro da zona sul, da zona norte, onde a gente se relaciona, o centro da cidade, mas de conhecer a cidade como um todo. Então, onde é que está o grande desafio hoje que eu vejo é esse, entendeu? Eu gosto muito desse termo mobilidade humana, né? Eu acho isso muito forte, né? Isso que você fala da gente conhecer a cidade, né? No caminhar, a gente de fato conseguir se empoderar dessa cidade, né? Caminhar por Aracaju, sentir ela, né? E para encerrar, Watson, uma última pergunta aí, né? É o seguinte: de que forma a gente pode pensar, né, nos prejuízos que a gente percebe ainda que Aracaju, não só Aracaju, mas qualquer cidade do Brasil está imersa, que são a cultura do carro, né? E uma cultura do carro, inclusive, passada pela grande mídia, pelas séries, pela publicidade, pelos filmes, né? Que tipo de prejuízo, né, essas representações da mídia, né, essas imagens do carro ligado à felicidade, trazem para a nossa sociedade nos dias de hoje? Eu vejo que os prejuízos são em vários âmbitos, Tiago. Primeiro, os prejuízos econômicos, e aí eu trago dentro de um critério extremamente capitalista, de análise capitalista sobre esse contexto, porque você manter hoje um status do automóvel particular como prioridade nas vias das brasileiras traz prejuízos inúmeros a atendimento de saúde, como eu já comentei, a questões previdenciárias, problemas psicológicos, prejuízos psicológicos para a população enquanto ser cidadão, porque você trabalha com a perspectiva de que se eu não tenho um carro que não responde à minha personalidade, eu sou um ser frustrado, né? Então, existe esse processo de frustração relacionado principalmente ao poder de compra e o que o carro representa enquanto estado social, de você cidadão e você ser pessoa, né? Outro grande problema que a gente não bota muitas das vezes na conta, que está relacionado a todos esses aspectos, é a questão ambiental, e aí eu trago a questão não somente ambiental relacionada à questão da natureza, mas também os problemas ambientais dentro de um contexto socioambiental, né? Onde você tem, primeiramente, uma destinação do espaço público urbano, do espaço urbano para colocação desses automóveis, fora a emissão que esses automóveis emitem na cidade, né, com o uso de combustíveis fósseis e de origens de carbono, né, de exploração de que depois vem a matriz do petróleo muito forte, esses problemas ambientais que são imensuráveis, que trazem problemas também de saúde. E aí eu contextualizo junto também com o prejuízo à saúde da população, tanto na questão respiratória, como também nos impactos dos acidentes de trânsito, onde você, em algumas situações, na maioria delas, você traz invalidez aos acidentados, em algumas delas, e problemas que são irreversíveis com relação à mobilidade, a questão da qualidade de vida do próprio acidentado, ou até a morte e o falecimento desse condutor, do possível passageiro. Então, o que a gente vê são prejuízos gigantescos para se manter um status onde o próprio Estado deveria ser um indutor de qualidade de vida, né? E aí, eu trazendo esses prejuízos, eu não vou estar, de uma certa forma, eu não estou aqui querendo estar demonizando o automóvel. O automóvel tem uma participação muito importante no desenvolvimento urbano, tem uma necessidade muito grande, mas o que a gente questiona é o uso excessivo do automóvel e o uso excessivo do automóvel dentro de uma concepção que você trouxe muito de marketing, de construção de identidade de um ser. Se realiza, se trabalha muito uma questão de construção do ser bem-sucedido com o ser que tem um automóvel do ano, e aí traz outros aspectos de construção social e de construção de narrativas urbanas. Então, eu acho que esses prejuízos
são imensuráveis dentro de uma visão econômica, para a gente mensurar os valores, né? São imensuráveis dentro do ponto de vista psicológico, porque nós sabemos o quanto a perda de uma vida pode representar para uma família, e isso vai se perdurando ao longo da vida das outras pessoas que ficaram, dos entes familiares que ficaram, e todas as questões de atendimento à saúde que nós temos, que são graves hoje, mesmo em período de pandemia. Muitas das vezes, se a gente for a um hospital público hoje, a maioria das pessoas que estão chegando para atendimento emergencial são oriundas de acidente de trânsito. Então, nós sabemos o custo, quanto é grande esse custo para se manter esse status de uso social, onde só quem se beneficia são poucos, em detrimento de um colapso urbano, né? Então, são esses prejuízos que, de uma certa forma, eu encaro como os dos principais. Claro que são muitos, mas eu encaro como os principais. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, vale a pena dar uma conferida no documentário Elo Perdido, O Brasil que Pedala, da ativista Renata Falzoni. É um documentário curtinho e está lá no YouTube. Trata de como é colocado na própria descrição do vídeo do seguinte: mostra a realidade de um Brasil que pedala da pequena Fuá, no Pará, às megalópolis São Paulo e Rio de Janeiro. A bicicleta é a escolha de milhares de brasileiros, e Elo Perdido investiga os fatores que constroem a resiliência do ciclista brasileiro ao adotar um meio de transporte sustentável nas cidades. Diretamente de Aracaju, a sergipana Seychelle Barbosa conquistou o paladar dos sergipanos através de uma culinária especialmente executada, autoral e em seu bistrô Seu Sergipe. Ela aplica conhecimento da gastronomia sergipana de acordo com os biomas locais, ou seja, o litoral, manguezal, caatinga e sertão. Vinda de família humilde, Seychelle sempre gostou de cozinhar. E após um diagnóstico médico de hipertensão, ela resolveu deixar um antigo emprego e foi atrás de buscar o seu sonho e o seu amor pela gastronomia. Uma defensora e representante nata da culinária sergipana, a jovem chefe tem alcançado reconhecimento local e nacional através da sua técnica e simpatia. E aí, pessoal do Por Trás da Mídia, coisa mais linda de se ver! Gente, muito obrigada a todo mundo que está ouvindo o Por Trás da Mídia e principalmente para o pessoal que está fazendo o Por Trás da Mídia, porque é uma demanda de tempo e dedicação incrível. Eu amei o nome do podcast de vocês, porque é exatamente isso que a gente está vivendo, essa nova geração que não é mais só a mídia gigante, né? A gente tem várias outras possibilidades de fazer mídia. E que bom que eu estou participando desse quadro lindo, que é o Sergipano Ilustre. Fico muito contente e feliz por ser, né, esse nome que vocês me convidaram, então estou muito contente. Vocês querem saber um pouquinho sobre Seychelle Barbosa, eu vou contar, né? Eu tenho 29 anos de idade hoje e tenho um trabalho voltado para o resgate cultural e valorização da gastronomia sergipana, né? Onde aqui em Sergipe a base dessa pesquisa, né, é o Seu Sergipe, que é o meu restaurante. O Seu Sergipe ele foi criado com o intuito de mostrar a sofisticação da nossa cozinha, mostrar as possibilidades e as viabilidades do que a gente tem como cultura alimentar e poder fazer essa fusão, né? Então hoje eu trabalho com a cozinha que é a Fusion Food, né? Que é a cozinha que funde técnicas do mundo da gastronomia com aquilo que a gente tem dentro do nosso habitat, dentro da nossa região, né? E Sergipe, eu costumo dizer que é uma tribo ainda pouco explorada e pouco valorizada, e ainda bem, eu digo isso, ainda bem pouco valorizada, porque se a gente tivesse explorado da forma que foi em outros lugares, a gente não teria a pureza das pessoas e essa conservação da nossa cultura da forma que é hoje, né? Do jeito que a gente encontra hoje, principalmente no interior do estado. Então, esse meu trabalho gira em torno disso, né? Minha grande missão e objetivo de vida é mostrar Sergipe ao mundo. Eu tenho essa visão, né? O Marco Vieira me conhece, eu sou praticante do budismo de Nichiren e eu tenho essa questão da visão, do sonho, do que fazer, do que deixar para
para a posteridade, né? Então, dentro dessa minha pesquisa, eu tive a oportunidade de fazer alguns eventos em meio social, né, dentro de algumas escolas públicas daqui de Aracaju. Tive a oportunidade de fazer oficinas em meio a comunidades ribeirinhas. Então, essa pesquisa também gira em torno de projetos com quilombos aqui no nosso estado e tentar ao máximo mostrar a diversidade que Sergipe é, né? Então eu não gosto de deixar Sergipe colocado em um prato só, porque é limitar o nosso povo a uma única cultura que é de vender. E não é isso, né? Sergipe é muito mais que isso, né? Então, devido a essa pesquisa, né, onde eu também realizo palestras e oficinas sobre a nossa gastronomia, já tive a oportunidade de fazer palestra na Universidade Federal de Sergipe, já tive a oportunidade de fazer também na UNIT, né, fazer alguns cursos também. Dentro desse percurso que eu fui criando, me aconteceu também o Rumos Itaú Cultural, que foi um projeto incrível que a Paloma Naziazeno ela construiu, que foi Panela Sergipana, onde a minha pesquisa das referências da gastronomia sergipana estão contidas no Panela Sergipana, onde também eu fiz toda a pesquisa junto com ela e as receitas também do livro, né? Tá um livro lindo. Também esse ano participei do meu segundo livro de participação, né? Que é o livro Cuscuz, a Cozinha de Memórias Afetivas da Germana. Ficou incrível também, onde minha mãe ensina a fazer o cuscuz original, né? Com milho verde, com milho, né, maduro, do jeito que a gente na verdade, que era para ser, né? Então, dentro dessas participações e para não ficar muito longo, né? Eu tive a grande honra de poder participar do primeiro reality show de gastronomia da Globo, né? Então foi uma missão muito grande, não foi inscrição. A Globo selecionou alguns chefes e histórias de alguns chefes a nível Brasil, né? E aí fez o convite a esses chefes para poder participar desse primeiro reality show em TV aberta da Rede Globo. Então, foi uma missão grandiosa, né? A gente não sabia como ia ser, a gente não conhecia nenhuma regra, nem eles também sabiam como é que ia ser. E foi uma experiência incrível, né? Mas essa experiência só se deve a essa luta, a esse trabalho constante por trás de anos, né? Essa valorização contínua e diária do nosso estado, das nossas referências, do ato de usar uma jongome, do ato de usar uma arraia, de valorizar uma saburica, de estar com o quiabo dentro do cardápio e botar o maxixe como rei, um aratu como príncipe. Então, essa luta constante diária e ativa de forma prática, em vez de ficar reclamando que o sergipano não se valoriza, que Sergipe não tem nada, que tem pessoas que eu já ouvi falar isso, né? Eu em Dódio, mas tudo bem. Então, que Sergipe não se valoriza, o sergipano não valoriza o próprio sergipano, que Sergipe não tem nada, Aracaju não tem nada, nanã. Na verdade, isso é falta de conhecimento, né? Isso é falta de entendimento da sua própria história, entendimento da sua própria cultura. E aí a pessoa tem esse discurso. E eu ouvia muito sobre esse discurso e, né, às vezes reclamava também que o sergipano não se valoriza. E aí eu parei e decidi fazer algo para mostrar, já que tem, então tá aqui. Olha só como é Sergipe, olha só como é a nossa terra. E devido a essa militância, né, gastronômica e cultural aí por trás desse viés da comida, que veio o convite da Rede Globo a mostrar Sergipe, né, a nível Brasil e, na verdade, a nível internacional, porque o programa Mestre do Sabor passou também em Portugal, em Moçambique, em Cabo Verde, então teve uma repercussão muito boa lá também. E eu tive a grande honra de poder ser escolhida em meio a um time gigantesco de chefes e com histórias incríveis, né? Então, o meu primeiro prato, eu gosto de sempre colocar ele porque foi a arraia selada, né, na manteiga de garrafa, arroz de majongome, molho velouté de muqueca de arraia e picles de machixe. Então esse foi meu primeiro prato,
que para muitos é muito estranho, tem pessoas que nunca ouviram falar do Major Gomes, tem pessoas que nunca comeu arraia, mas é uma releitura daquilo que minha mãe fazia em casa. Então, com esse prato eu entrei no Mestre do Sabor e tive a oportunidade de hoje dizer, né? Hoje eu posso dizer, no momento que eu fiz eu não tinha noção, mas hoje posso dizer que mostrei a cara de Sergipe de uma certa forma para o Brasil, né? Essa animação, esse jeito nosso, esse jeito extrovertido, que é alegre, que é puro, né? E eu tive essa grande felicidade, né? Que repercute até hoje, né? Em qualquer lugar que eu vá. Meu maior prêmio foi ter esse contato com as pessoas, com essa energia incrível que a grande mídia consegue fazer, né? Se a gente souber trabalhar, a gente consegue conduzir muita gente aí. Então é isso, né? Em meio à pandemia, eu tive que me reinventar também, né? Com o delivery, porque o meu público era menu degustação, tive que fazer delivery. E no meio da pandemia, lancei mais um empreendimento, que é a Seychelles Burger, que hoje está tendo a noite do hambúrguer, é a primeira vez que a gente vai abrir nossa casa para receber a galera para comer hambúrguer. Estou muito ansiosa, vocês não têm noção. Mas em meio à pandemia a gente criou também a Seychelles Burger para ter outro produto, outro diferencial. E é isso, é brigar e falar pro Sergipe, é bater no peito e dizer que somos quem somos, do jeito que somos e nos respeitem dessa forma, né? Então é bom falar isso, é bom poder bater no peito e mostrar isso para as pessoas. Então, muito obrigado ao pessoal do Por Trás da Mídia, ao pessoal que está escutando Por Trás da Mídia também. Segue lá o Instagram da Seychelles Burger, do seu Sergipe e da Seychelles Barbosa, bonita e cheirosa. Né? Então, muita boa sorte para o programa Vida Longa ao Por Trás da Mídia. Muito obrigada ao pessoal que está apresentando. Um grande beijo, bom demais falar com vocês. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fato da semana. E o fato da semana vai mexer com o tradicional almoço de muitos brasileiros. Quem diria que num país como o Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o arroz ia chegar ao preço que chegou. 5 quilos de arroz tipo 1 chega a custar R$40. Quem comprava o quilo de arroz a R$3 está buscando outras alternativas para substituir o tradicional alimento no prato do dia a dia. E qual o motivo desse aumento absurdo? Os grandes produtores estão exportando o produto para receber em dólar e não estão nem aí para o consumidor brasileiro. No capitalismo, o lucro vem em primeiro lugar. Para o comentarista da CBN, Carlos Alberto Sanderberg, essa ação dos exportadores é algo normal e não adianta nem pedir patriotismo. Isso seria jogar para a galera. A Conab, Companhia Nacional do Abastecimento, informou que o estoque de arroz no país é suficiente para abastecer o mercado interno. Mas abastecer por quanto? Pelo preço que está sendo vendido? E apesar da Câmara do Comércio Exterior zerar o imposto sobre o arroz para as importações, o preço desse alimento não deve baixar tão cedo, ao menos enquanto a nossa moeda estiver tão desvalorizada em relação ao dólar. E vale aqui chamar a atenção para a última questão. Por que os governos, seja no âmbito prefeitura, governo estadual, federal, não investem na agricultura familiar e nos diversos produtores de médio e pequeno porte espalhados pelo Brasil? Talvez esse jogo econômico, assim, poderia de fato auxiliar uma boa parte da população. De 3 a 30 de setembro, a plataforma Videocamp libera o acesso às obras da 5ª edição da Mostra de Cinema Negro de Sergipe, ou a Mostra Egbé. São 36 filmes que têm como centro da discussão o afrofuturismo,
além de destacar, de ressaltar a resistência e o entendimento da realidade negra no país. Gente, para assistir, basta se cadastrar nessa plataforma e, no momento da sessão, você vai precisar fazer apenas o login. Já os debates que a Mostra de Cinema Negro de Sergipe sempre realiza, permanecem sendo realizados nas redes sociais da Mostra, ou seja, na página do Instagram, no YouTube ou no Facebook da Egbé. O evento está disponível na seção Mostras, lá na plataforma Videocamp, que é um ambiente digital que permite exibir online, sobretudo nesse momento que estamos de distanciamento e isolamento social. Então, são eventos realizados por parceiros que geralmente acontecem de forma presencial. Porém, como estamos em pandemia, não podemos perder essa oportunidade de ver esses vídeos que vão estar disponíveis até o dia 30 de setembro, ok? Não percam! Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? O que daria para fazer com R$1 bilhão? Quantas casas populares poderiam ser construídas? Quantas cestas básicas poderiam aliviar a fome das famílias necessitadas? Para o Congresso Nacional, perdoar uma dívida desse tamanho das igrejas é mais fácil do que responder essas perguntas. O perdão dessa dívida astronômica foi aprovado por meio de uma manobra conhecida como jabuti, ou seja, quando um congressista insere em um projeto de lei algo que não tem nada a ver com o projeto. O autor dessa manobra foi o deputado federal Davi Soares, do DEM São Paulo. Adivinha de quem ele é filho? Paga um picolé de mangaba se vocês acertarem. Brincadeira, essa é fácil. O pai do deputado é o bispo evangélico R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, que, de acordo com a revista Forbes, numa publicação de 2013, era dono de uma fortuna estimada em 250 milhões de reais. Na lista dessa revista, tinha ainda Silas Malafaia, com a fortuna estimada em 300 milhões, o pastor Valdemiro Santiago, com a fortuna estimada em 400 milhões, e ele, o bispo Edir Macedo, com 2 bilhões de reais de patrimônio, ou seja, o dobro da dívida. Na próxima sexta, 11 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro aprovará ou vetará o perdão. Bom, pelo perfil do presidente, não fica difícil prever qual será a sua decisão, né? Ô, Glória! E esse foi mais um Por Trás da Mídia. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem. Se você gostou, não deixe de compartilhar e passar adiante. Informação de qualidade merece circular nas ondas da internet. Curta nosso podcast nas redes sociais e acompanhe nossas postagens. Um abraço e até mais.